Bom, estamos começando mais um Liderança e Inovação aqui, ó, no Grupo Jovem Pan, que você já sabe, distribuído para todo o Brasil, nas mais de 100 emissoras de FM, no Panflix, no canal da Jovem Pan do YouTube, nos canais que a Jovem Pan tem, claro, nas TVs, nos canais a cabo, enfim, esse padrão, esse nível de distribuição para todo o Brasil. E hoje, eu particularmente estou entusiasmado com essa entrevista, com essa boa conversa, porque a gente vai falar de saúde e tecnologia. Aliás, tema fundamental para todos nós, né? Porque a expectativa de vida tem aumentado e isso tem muito a ver com pessoas como o Giovanni Serri, que vamos conversar hoje, porque justamente são essas pessoas que estão pensando na saúde, mas com uma cabeça de reinvenção, de tecnologia, uma cabeça contemporânea. O Giovanni Serri, ele é professor titular de radiologia da Faculdade de Medicina da USP, não é pouca coisa. Também é presidente dos conselhos dos institutos de radiologia INRAD e de inovação InovaHC do Hospital das Clínicas da FM USP. Então, a gente está lidando com alguém que, olha, tem trajetória e tem reputação. Giovanni, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Grande prazer em te receber aqui no nosso Liderança e Inovação. Obrigado, Calen. Para mim é sempre muito bom falar de inovação. O seu programa é dedicado a isso. Que bom. Tem uma penetração grande e acho que inovação é onde o Brasil tem que focar, né? Sem dúvida. Tem que estimular criatividade, empreendedorismo e poder criar riqueza, que é isso que realmente nós precisamos. Importa, né? Giovanni, até a gente falava aqui antes de começar o programa, é muito impressionante a sua trajetória, né? Quer dizer, quando eu te apresentei aqui para todos que nos assistem no Liderança e Inovação, e são milhões, a gente teve que fazer uma redução, porque o teu currículo caberia pelo menos em uma página, né? Tamanha aí a tua trajetória e, claro, a tua importância no segmento de medicina. Agora, eu queria que você contasse, nas palavras do Giovanni, né? Do Giovanni Serri, como é que é a tua trajetória, como é que foi, na verdade, a tua trajetória até chegar aqui. Eu sei que você se formou em medicina, se eu não me engano, em 1976, Exato, pela USP, mas eu queria que você contasse, porque parte, né, muito importante para nós, aqui no Liderança, Giovanni, inovação, é inspirar as pessoas. E eu não tenho dúvida, você é alguém que nos inspira e nos inspira muito. Divide conosco, então, um pouco da tua trajetória. Então, Calen, eu sempre gostei de tecnologia. Por isso que eu fiz radiologia, depois de me formar pela USP em 76, fiz residência de radiologia. Não fiquei satisfeito com o que nós tínhamos aqui, fui para os Estados Unidos e introduzi no Brasil, por exemplo, a ultrassonografia abdominal, né? A ultrassonografia em medicina interna. Que tem quanto tempo, Giovanni? Até uma curiosidade minha, aqui no Brasil, isso tem o quê? Então, 30 anos? Não, tem mais. Tem mais? A ultrassonografia na aplicação obstétrica, ela é da década de 70, né? Então, nós estamos falando de 50 anos. 50 anos. A de medicina interna é mais recente, mas estamos falando de 40 anos, né? E diga-se de passar, na história da humanidade não é nada, né? Quer dizer, claro que, sim, você considerando 50 anos para cá, é bastante coisa, mas na história do ser humano é uma revolução, né? Mas se pensar que a radiologia, até a década de 70, era basicamente a radiologia convencional, por sombras, né? O raio-x. O famoso raio-x. E de repente, nós tivemos a tomografia computadorizada, que deu um Nobel aos seus desenvolvedores, Verdade. A ultrassonografia e a ressonância magnética. Fora todos os aspectos da medicina nuclear, os dados isótopos. Então foi uma revolução diagnóstica e é o que nós estamos comentando. Você viveu isso na alma, né? Desde que você se forma que essa revolução acontece, né? Eu acompanhei a revolução tecnológica da radiologia e como, né, o ser humano se beneficiou disso, né? Vive uma qualidade de vida melhor, vive mais, em grande parte, graças ao diagnóstico precoce das doenças, né? Porque no final do dia, a gente comentava também, né? E você que nos assiste, tenho certeza que vai concordar. Por óbvio, né? Às vezes as pessoas não se ligam, mas o diagnóstico, quanto mais precoce e quanto mais preciso, melhor terá o indivíduo, obviamente, de combater uma eventual moléstia que ele tenha, né, Giovanni? Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor o prognóstico. Tanto que hoje se busca fazer o diagnóstico antes que a doença apareça, né? A tecnologia está caminhando para isso. Exatamente, né, para poder agir a nível molecular, dentro da célula.
esse é o futuro. Né? Sem dúvida, que já começa a acontecer, né? Muitos estudos já estão nessa linha. E eu tenho certeza que nós podemos falar em 10, 20 anos, nós vamos ter uma outra revolução na terapia associada ao diagnóstico, que nós chamamos de teranóstico. É a terapia e o diagnóstico ao mesmo tempo. Né? Se faz o diagnóstico e junto com o diagnóstico, se a substância terapêutica vai junto, né, com o radisótopo, por exemplo. O que seja que está ali investigando. Exato. Né? E destrói a doença num nível muito inicial. Profundo e muito muitas inicial. Vezes até a nível celular. Né? É isso que nós esperamos. Daqui a 50 anos vai ser uma loucura, né, Giovanni? Você que tem essa trajetória dos últimos 40 anos e viveu isso tudo. Mais 40, porque também a tecnologia, eu queria te perguntar isso, antes da gente entrar aqui especificamente no Inova HC, que eu quero muito saber. É muito impressionante, porque de uma maneira geral a tecnologia com a medicina não é diferente. Me corrija, por favor, se eu estiver errado. Mas a revolução, ela é geométrica, né? Quer dizer, o que você no passado demorava 10 anos para evoluir, hoje você eventualmente evolui em 6 meses, né? Sem dúvida. Assim como foi a informática, né? Assim como a internet, né? Tudo tem uma evolução muito, muito rápida, né? E nesse aspecto a medicina também caminha assim, com um problema. Né? Até hoje nós associamos muito tecnologia com custo. Ou seja, mais tecnologia, mais custo. E nesses últimos anos, por exemplo, com a questão de saúde digital, nós estamos associando a tecnologia à redução de custo. Porque então a lógica é a inversa. Exato. Quer dizer, quando a tecnologia pode contribuir para uma redução de custo. Isso é fundamental porque custo da saúde nenhum país de alto desenvolvimento consegue suportar. Né? E um país da previdência, é toda uma discussão internacional, não é só brasileira, né? E nós, como países em desenvolvimento, com recursos limitados, para nós o grande desafio, nós temos que reduzir o custo para melhorar o acesso à população. E hoje conseguimos ver a tecnologia como um instrumento importante para isso. Poder reduzir o custo, melhorar o acesso, como, por exemplo, a questão da saúde digital, da teleconsulta, né? Poder levar um especialista num lugar onde ele não existe, né? Poder atender comunidades que estão desassistidas. Até na periferia de São Paulo nós temos comunidades não assistidas. Sem dúvida. Então essa tecnologia permite justamente melhorar o acesso e reduzir a desigualdade, que é o grande desafio da saúde num país como o nosso. Giovanni, você sabe que aqui no programa a gente gosta de falar muito de reinvenção, né? Sim. Eu, aliás, com muita alegria, escrevi um livro em 2013, aliás, lancei em 2013. Você que nos assiste sabe. Mas agora eu estou, enfim, atualizando, né? 2013 para cá, já com 9 anos, enfim, para relançar. Mas aqui no Liderança e Inovação a gente gosta muito de discutir reinvenção, né? E a verdade é que reinvenção não tem idade. Você pode se reinventar aos 90 anos, como pode se reinventar aos 20. Né? Você comentava, mais uma vez aqui, um pouco antes da gente começar, que num dado momento você resolveu se reinventar. E irrequieto, que com certeza eu percebo pelo brilho do teu olhar, certamente, a certa altura você decidiu criar o Inova HC. Então eu queria que você contasse primeiro como é que foi essa experiência, essa inquietude tua, no sentido de se reinventar, como é que surge isso, e depois exatamente quais são os objetivos e o que está por trás do Inova HC. Então, eu tive uma longa carreira como radiologista, né? Sempre em São Paulo, Giovanni? Sempre em São Paulo, e eu continuo atuando como radiologista, eu continuo sendo médico e atuo como tal. Eu acho muito importante essa atuação, permanecer atuando como médico. Mas eu fui diretor da Faculdade de Medicina 2 vezes, eu criei o ICESP, o Instituto do Câncer, né? Lá, que faz parte do complexo do Hospital das Clínicas. Fui secretário de Estado da Saúde. Sim, claro. O governo Geraldo Alckmin, correto? O governo Geraldo Alckmin. E quando eu voltei para o Instituto de Radiologia, né, que é um instituto muito moderno, tem equipamentos muito avançados, eu disse, eu preciso fazer algo diferente. Né? E o que eu senti dos alunos, da comunidade, da necessidade do país, era organizar a inovação dentro do Complexo Hospital das Clínicas. Né? Para que pudéssemos criar um sistema de inovação aberto que permitisse que os empreendedores de dentro e de fora da instituição pudesse encontrar um meio favorável para nós podermos desenvolver uma startup, poder acelerar uma startup, conectar a startup com investidores e criar essa riqueza necessária
para a nossa saúde, Sem de dúvida. produtos que genuinamente pudessem... brasileiros, Exato. inclusive, né? Muitas coisas que são importadas, nós poderíamos ter no Brasil de uma forma muito mais customizada às nossas necessidades. E com custo muito menor. Né? Sobretudo com o dólar a 5,5. Claro. Né? E essas empresas criam empregos, criam oportunidades. Uma roda virtuosa. Criam recursos. Né? Então eu enxerguei a inovação e o empreendedorismo como uma obrigação para a área de saúde. Nós criamos o Inova HC como um hub de inovação aberta, hoje, sem dúvida, um dos mais importantes do país, e tivemos algumas surpresas, né? Como Tem quanto tempo, Giovanni, perdão? O Inova HC tem 6 anos. É recente, né? Bem Ontem, recente, né? bem recente. É isso. E fizemos uma série de parcerias com a Distrito, né? E hoje, os alunos da Faculdade de Medicina, eu diria que 30%, eles não querem mais ser médicos convencionais, né? Muitos querem ser empreendedores, querem criar uma startup, né? Eu sempre recomendo que façam o que eu fiz. Olha, façam sua startup, mas continuem como médicos, né? Mas muitos querem entrar nessa área do empreendedorismo, né? Mudou muito nessa perspectiva, né? Porque o indivíduo se formava... É porque você já tem, pelo que eu posso perceber, Giovanni, sempre teve essa inquietude empresarial e inovadora. Mas de uma maneira geral, né? Nos anos 70, 80 e até 90, o indivíduo se formava em médico e foi ser médico, né? E agora começa a surgir essa ebulição, o que, na minha visão, parece ser muito rico, né? Isso é muito favorável à medicina do país, não é? Sem dúvida. Eu acho que isso é muito importante, porque essa questão de como é que nós vamos melhorar o acesso da nossa população que é atendida pelo SUS, como é que nós vamos reduzir as desigualdades regionais, né? Como é que nós vamos levar o especialista para regiões onde ele não existe, né? Então a inovação ajuda nisso, né? E até nós sentimos isso durante a pandemia, né? Dependendo de instrumental importado que não chegava e nossos pacientes sofrendo, nós temos que estimular a indústria da saúde, porque ela é estratégica. Nenhum país do tamanho do Brasil pode depender, né, em questões estratégicas de saúde, seja o que for de países de fora, evidente. Pelo né? menos em grande parte. Claro, evidente claro, que tem coisas algumas que não, coisas evidente, nós nunca vamos conseguir produzir aqui no Brasil, né? Vocês estabeleceram uma parceria bastante inédita, né, do Hospital das Clínicas da USP, com um ecossistema, você comentou aí, bastante diverso para testar o 5G na saúde, não é isso? 5G que, aliás, está chegando com tudo. Eu, aliás, conversava há pouco com o diretor de marketing da Claro, que eu sei que é parceiro de vocês. Exato. Como é que é isso? 5G... Giovanni, você que está lá na frente, como é que é 5G na saúde? Como é que funciona esse ecossistema? Quando nós estávamos na pandemia, nós começamos a trabalhar num projeto de saúde digital. Saúde digital desde a teleconsulta, mas a teleconsulta baseada em devices que pudessem também avaliar o paciente, né? Pressão, via temperatura. teleconsulta. Porque quando se fala com o paciente, mas é importante monitorar esse paciente. E o médico do lado de cá possa conversar com o paciente, mas ao mesmo tempo ele está monitorado. Tá? E também nós observamos que algumas comunidades não tinham assistência adequada em atenção primária. Por exemplo, a questão da teleregulação da urgência. A cultura do brasileiro é ir ao pronto-socorro. Mas muitos desses que vão ao pronto-socorro, eu diria a maioria, não precisam ir no pronto-socorro. Então, com uma conversa com um profissional de saúde, eles podem ser encaminhados no dia seguinte para o profissional coisa certo. Por fazer, né? Olha que parece um detalhe, mas isso tem uma importância imensa, porque você esvazia, né, os prontos de socorro, você tem um atendimento mais veloz, à medida que o indivíduo não precisa se deslocar, e por aí vai, né? E quem precisa acaba sendo atendido melhor. No fundo é isso. E um exemplo, né? Quando nós estávamos vendo a questão da mortalidade nas UTIs durante a pandemia, nós observamos que no Brasil a variação de mortalidade era muito grande, né? Em que sentido, Giovanni, a variação de mortalidade? Numa UTI, a mortalidade era 3 vezes maior do que em outra. Ou seja... E duas UTIs que, teoricamente, deveriam ser similares. Com equipamentos semelhantes. A questão é o treinamento. Então, através da saúde digital, nós passamos a treinar
né? A equipe de saúde... Os intensivistas, né? Os intensivistas, a equipe de saúde, monitorar os equipamentos, e a mortalidade foi caindo de uma forma geométrica, né? Mostrando que a saúde digital também é um instrumento de redução de desigualdade, porque é uma forma boa de treinar à distância. Também. Né? Ou seja, também. O profissional que está em Manaus não precisa vir a São Paulo para ser treinado. Ele pode ser treinado à distância com a mesma eficiência. Mas o que nós sentimos? Que existia um problema da velocidade de transmissão. Ou e que seja, é verdade isso, né? Sem dúvida. Não adianta treinar se você tem um problema de conexão, aí não consegue, tem a aula, volta, não ouve, não dá. A conectividade é fundamental na questão da saúde digital. Saúde digital, maior revolução da medicina nesta década, né? Vai promover melhorar muito o acesso. Mas a conectividade é um problema. Deixa eu só abrir um parênteses, se você me permite, Giovanni, antes de você continuar a comentar sobre a conectividade, claro, o 5G que eu te perguntei. Num certo sentido, mais uma vez me corrija se eu estiver errado, mas a pandemia ela acelerou esse processo, né? Porque passou-se a admitir a coisa digital, né? Sem que dúvida. até então, entre aspas, não se admitia. Não pode, isso não funciona. Então, num certo sentido, claro que posto os óbitos, essa tragédia que foi evidente que ninguém gostaria que a pandemia tivesse havido, por óbvio, ainda estamos ainda um pouco nela, mas enfim. Mas há esse legado, né, Giovanni? Eu acho que o legado positivo da pandemia é a aceleração da incorporação tecnológica. Como, por exemplo, nós estamos falando de saúde digital, mas estou falando, por exemplo, dos robôs atendendo, podendo fazer, por exemplo, limpeza em hospital, né? Evitando que as pessoas se contaminassem com o material, né? Então, houve uma aceleração tecnológica. Legal. Mas voltando para o 5G, perdão, te interrompo. E nós sentimos, nós fizemos um piloto no Pará, na região de Santarém, região amazônica, uma comunidade distante, e desenvolvemos um projeto de atenção primária digital. O médico aqui no HC atendendo a comunidade lá. E a comunidade ficou... Falando de uma cidade que é 5 mil habitantes? Muito menos do que isso. Uma comunidade de 2 mil habitantes. E que demorava... Interessante. Que para chegar a um posto de saúde em Santarém, demoravam 6, 7, 8 horas. Às vezes era pé, carro, barco, às vezes a estrada estava intransitável e às vezes as pessoas tinham dificuldade de locomoção. Então, de repente, essa comunidade passou a ter um médico que os atendia todos os dias, e eles iam um médico uma vez cada 3 meses. Inclusive, um médico, eles não entendiam direito o que ele falava. E é quase um dialeto essa comunidade. E possivelmente porque o médico devia ser um médico estrangeiro, é o médico que tinha lá para atender. Lógico. E eles ficaram encantados que agora eles podiam falar com o médico todos os dias. E 90% dos problemas da comunidade foram resolvidos através dessa forma. Mas existia um problema. Isso é belíssimo, né? Isso é belíssimo. Mas esse é o Brasil, né? Quer dizer, que a gente muitas vezes desconhece total, né? A gente vive aqui na bolha do Rio, de São Paulo, de Belo Horizonte, de Brasília, mas há um Brasil que a gente desconhece. E principalmente nessa questão da região da Amazônica, da importância da região amazônica, nós temos que desenvolver um projeto na região amazônica. Sem dúvida. Que é uma população muito desassistida em termos de saúde. Sem dúvida. Mas havia o problema, você estava comentando, que é da conectividade. Conectividade. Às vezes a ligação era interrompida, o eco, e nós percebemos a importância, né, da conectividade na área da saúde. E nós pensamos, e veja, isso daí, nós estamos falando da região amazônica, mas é em muitas regiões do Brasil, né? Até nas periferias das grandes cidades. Imagina. Então, no interior do Rio de Janeiro, alguns lugares do interior de São Paulo, grandes estados, você vive isso. E nós pensamos um pouco como é que é a jornada do paciente do HC. O paciente do HC que mora na periferia, ele sai da periferia, pega 2, 3 condições, às vezes tem dificuldade de ambulação, tem que mover um parente que vai deixar de trabalhar, tem uma jornada longa, horas para chegar no hospital. Articulação hercúlea, né? E custo, né? Alimentação, claro. Ida, volta, uma jornada de um dia que de repente nós percebemos que se transformava em meia hora. O paciente ficava muito mais satisfeito, era atendido na casa dele ou no posto de saúde. Mas sempre nós precisamos vencer a questão da conectividade. E aí resolvemos, né, como é que o 5G poderia revolucionar o atendimento em saúde. É aí que entra o Open Care 5G? Então, nesse contexto?
Nós utilizamos os dois sistemas, o Open Care e o sistema convencional. Né? O Open Care nós achamos que é muito importante para comunidades onde não tem operadoras. Porque ainda há muitas comunidades desassistidas de operadoras. Essa de Santarém é assim. Né? E aí vocês têm que montar uma estrutura específica. Nós sentimos que é possível atender comunidades distantes através de um Open RAN. Né? Enquanto em São Paulo, esse problema não vai existir, porque as operadoras vão cobrir a cidade inteira. Né? Então, por isso que nós trabalhamos os dois sistemas. Resolvemos ter a experiência com as operadoras, convencional, que é o 5G, mas também trabalhar na forma de Open RAN para ver como nós conseguiríamos suprir o 5G em regiões que não fossem adequadamente assistidas por uma rede. E aí, lendo o material, aliás, riquíssimo de vocês, Giovanni, tem um lado também que é o lado de atrair investidores para essa empreitada, porque isso é uma jornada que demanda capital, né? Sem dúvida. Bom, o InovaHC foi todo desenvolvido com base de parcerias público-privadas. Esse pensamento esférico, né? Não tem dinheiro público. Né? Ou seja, nós temos 100% iniciativa privada. Nós somos financiados por empresas parceiras. Por exemplo, nós criamos um laboratório de inteligência artificial, um dos poucos do país, em parceria com a Siemens. Né? Aberto para qualquer outra empresa. Mas o laboratório foi financiado pela Siemens através de projeto de incentivo fiscal e hoje nós formamos muitos profissionais. A Deloitte também está envolvida nesse processo? Nesse projeto de 5G, a Deloitte, que sempre foi nossa parceira, está envolvida nos processos de 5G, o Itaú, que nos ofereceu todo o data lake deles. Várias empresas, a Siemens, a Claro, com o seu braço Embratel. Sem dúvida, sem dúvida. Se você me permite só, Giovanni, sim, quero me dirigir aqui à nossa audiência, ao nosso público, porque aqui no nosso Liderança e Inovação, a gente tem muitos empresários, altos executivos, etc., que nos assistem. Então, olha, aula de inspiração que a gente está ouvindo aqui de Giovanni e das empresas conectadas ao InovaHC, porque essa é uma atitude, eu faço questão de frisar e dar luz a isso, essa é uma atitude cidadã, e eu sempre, Giovanni, comento isso aqui no programa, mas uma atitude cidadã que empresários, altos executivos devem certamente seguir em termos de jornada corporativa, empresarial, não importa. Ou seja, entender de que maneira nós, empresários, podemos contribuir, como é o caso do Itaú Unibanco, da Siemens, da Deloitte, enfim, Giovanni está comentando aqui, mas encontrar caminhos para a gente investir em saúde, porque investir em saúde é investir no nosso Brasil. Perdão, Giovanni, só quero dar luz a essas empresas e a tua jornada, porque ela é vital. População saudável é uma população que produz mais. Sem dúvida. Né? É resultado no final, né, Giovanni? Gente doente é custo. É custo. Eu tô falando do ponto de vista econômico. Sim, do capitalismo. Não do ponto de vista social. Porque é evidente que para nós é importantíssimo poder curar a doença. Né? Essa é a nossa missão. Claro. Mas eu digo há um aspecto econômico. Para as empresas é importantíssimo para o país ajudar a desenvolver a saúde. Ou seja, para vocês, portanto, atrair investimento é muito importante, né? Isso que eu comentei. Sem dúvida. E incentivar muito a promoção da saúde. As pessoas devem evitar ficar doentes. E é possível, né? À medida que nós incentivamos a promoção da saúde, hábitos mais saudáveis, nós vamos evitar as doenças crônicas, que são o grande custo da saúde no Brasil e no mundo. Né? Então, um pouco esse papel, né, que nós tentamos impulsionar com o InovaHC e o 5G, resolvemos testar, né, o 5G na saúde. E percebemos que, claro, tem essa questão da conectividade na saúde digital, mas nós percebemos que quando utilizamos 5G numa UTI, essa rapidez de informação muitas vezes ajuda a salvar vidas. Literalmente salva vidas, né? Em UTI, a rapidez da decisão muda o prognóstico do paciente. 1 minuto, 30 segundos, 15 segundos podem fazer uma diferença de vida, né? É um dos tantos exemplos, né? Mas no futuro vai ser possível fazer uma cirurgia robótica. O robô estando lá na região amazônica, em Manaus, e o cirurgião estando em São Paulo. Por que isso é importante? Porque em algumas doenças, o número de especialistas é muito reduzido. Só existem alguns grandes centros. Por exemplo, cirurgia cardíaca infantil. Tem poucos especialistas.
Então, é muito ruim ter que a criança ter que sair da família. Já é um momento doloroso, né? A mãe ter que se mudar de cidade para tratar. Se no futuro nós vamos ser capazes de realizar cirurgias à distância, isto só será possível com 5G. É por isso que até em Santarém nós estamos testando realizar um ultrassom em Santarém, né? Com um técnico, um profissional de saúde, não médico. Essas imagens são transmitidas para o médico em São Paulo e ele vai fazer a interpretação do ultrassom aqui, né? Isso é prover mais acesso, mais condições a populações distantes. Mas se não tiver o 5G, não dá para fazer. Lendo o material, Giovana, de vocês, tem uma questão dos testes de latência, né? Sim. Conta tecnicamente como é que é isso, né? Como é que funciona? A latência, né, é o tempo que o sinal demora para chegar, né? Então, lá no Instituto do Câncer, no ICESP, então nós estamos começando um projeto, né, onde a Claro é nosso parceiro fundamental, junto com a Ericsson, e aonde nós queremos levar o 5G para a cirurgia. Mas qual que é o projeto lá? Inicialmente, nós vamos mandar para Natal, para um parceiro, uma startup, nossa colaboradora lá de Natal, a NUT, então mandar as informações para Natal e ver se elas chegam em tempo real. Porque aí tem que testar isso, né? Exato. E, de novo, a velocidade é crucial. Claro, porque é uma coisa nova, né? Nós somos os pioneiros no 5G na saúde no Brasil. Então, nós primeiros não sabemos exatamente até onde vai ser útil e importante para a saúde. Entendo. E nós precisamos testar essas funcionalidades. Na segunda etapa, nós vamos mandar imagens. Imagens são mais pesadas. Sem dúvida. Então, testar essa latência para as imagens. Para depois, no futuro, fazermos essa cirurgia que nós queremos realizar, né? O cirurgião aqui realizando uma cirurgia à distância, né, Giovanni? Mas é um passo a passo, né? Eu acho que a inovação e a ciência caminham assim. É uma tentativa e erro, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, nós achamos que o 5G vai contribuir muito, né, para essa conectividade, informações mais rápidas que, para a saúde, elas são fundamentais. Aliás, o HC vai ser o primeiro hospital público a utilizar a tecnologia 5G, não? Isso mesmo. Pelo que eu pude depreender do material que vocês nos enviaram, será o primeiro hospital público, né? Isso me parece ter uma importância imensa, inclusive para a saúde pública do país e, num certo sentido, também para estimular os hospitais privados, né, Giovanni? Não, claro, veja, o Hospital das Clínicas é o mais importante hospital que nós temos no país, né? Sem dúvida. Líder de pesquisa, ligado à principal universidade. Então, eu acho que esse é um pouco o papel, é o papel das universidades. Certamente o papel das universidades. Está na vanguarda da ciência, trazer inovação, estimular a inovação. Então, nós ficamos muito contentes com o apoio das empresas, né? Como nós temos, como o Inova HC tem atraído muitos parceiros da área privada, de aceitar o desafio e o convite. Giovanni, para quem está nos assistindo, como é que faz para procurar o Inova HC, para entrar, empresários que nos assistem, eu repito, executivos, como é que faz? É um endereço internet, isso, por e-mail, como é que funciona? Nós estamos na internet, nós estamos em todos os passos da inovação, né? Desde startups iniciais, que nós temos um programa chamado Incube, né? Que nós incubamos, né? Nós temos um programa de aceleração e nós temos um programa que conectamos as startups aos investidores. Perfeito. Né? Então, nós temos fundos que nos apoiam. Então, e nós temos o que é muito importante, o que nós chamamos de testbed, né? O HC é o maior complexo hospitalar da América Latina. Então, qualquer solução de saúde pode ser testada no HC. Então, se a startup tiver uma solução da saúde, quiser vir para o Inova HC... enfim, todo esse lado tecnológico ligado à saúde, né? Utilizar as dependências, né? O complexo HC. Né? Nós utilizamos o HC no Inova para testar a solução, né? Espetacular. E eu digo, se funcionar no HC, vai funcionar em qualquer lugar do mundo. Genial. Então, essa associação, né, de um hub de inovação com o HC, possibilitando que as soluções sejam testadas para valer,
é o que... E seja na educação, na assistência e na pesquisa. Ou seja, em qualquer campo, né, do desenvolvimento da inovação. Giovanni, a conversa está espetacular, como não podia deixar de ser, com a vastidão do teu currículo, da tua jornada, mas a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso Liderança e Inovação. E tem sempre 3 boas perguntas breves, enfim, que a gente faz, né? E que, num certo sentido, já tem formado aí, eu sempre comento isso, um grande banco de dados a respeito de, enfim, alguns pontos, e são essas perguntas, então, para a gente concluir, que eu queria te fazer. Para você, Giovanni, o que é ser um líder, em 2022? Então, o líder tem que ser agregador, né? Tem que formar equipe, tem que dar uma direção para a equipe e tem que ter um relacionamento muito, muito bom com a equipe. Eu sempre acreditei que essa relação de alto abaixo não funciona, né? O líder no pedestal o líder é um membro da equipe, trabalha com pares, trabalha com iguais, e isto move geralmente para um sucesso. A equipe se sente muito mais motivada, e é claro que o líder tem que mostrar a direção, o que está se buscando, né? Quais são os objetivos, né? Sem dúvida. Bom, o Inova HC foi criado, você comentou, em torno aí de 6 anos. Então eu pergunto a você, para você inovar significa o quê, Giovanni? Inovar é criar, né? É empreender, é ter a vontade, né? De buscar o mercado, de ser... representa muita luta, né? Porque para uma startup chegar ao mercado é um caminho longo, difícil e árido. E muitas vezes não dá certo. Não dá certo. É por isso que estruturas como a Inova HC ajudam nessa jornada. Então, eu sempre digo, vamos empreender. Mas vamos empreender ajudados por estruturas que ajudam a trilhar um caminho, que é um caminho difícil, mas que muitas vezes se tem um grande sucesso, e esse sucesso é importante para a pessoa e para a nossa população e para o nosso país. Exato. E para concluir, Giovanni, qual o seu principal objetivo a longo prazo? Então, eu vejo que nesse momento, né, esse envolvimento com inovação, né, nós conseguimos, né, colocar mais um pé, né, que o complexo da saúde, da universidade, se baseia em pesquisa, assistência e ensino. E nós colocamos a inovação, né? Eu acho que o grande objetivo que nós é disseminar mais a cultura da inovação. O Brasil teve dificuldade, né, de decolar, principalmente na área da saúde. E eu acho que se nós conseguirmos criar essa cultura de inovação, o que já existe dentro da Faculdade de Medicina da USP, nós temos que levar a outras instituições de saúde. Se toda instituição de saúde estimular a inovação, nós vamos conseguir transformar a saúde no país. Vamos criar novas oportunidades e melhorar o acesso, reduzir a desigualdade e reduzir o custo. E eu acho que esses são os 3 grandes objetivos que nós temos da saúde. E eu acho que um pouco meu caminho, a minha vontade é poder estimular essa grande mudança cultural. Belíssimo. Olha, você não sabe, mas o Giovanni Cerri é italiano, então é Giovanni Cerri. Veio para o Brasil, se eu não me engano, com 2 anos, né, Exato, Giovanni? Mas definitivamente é um brasileiro de coração imenso e mente pulsante. E te ouvindo, Giovanni, é que a gente tem absoluta certeza que o nosso Brasil tem toda a capacidade de estar entre os países realmente mais importantes e mais ricos, no sentido muito abrangente dessa palavra. Inspiradora a nossa conversa, Giovanni. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Realização Jovem Pan News.